Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Em primeiro lugar, alguns assuntos nos quais eu tenho uma pendência para falar, eu não vou falar aqui no YouTube, vou falar no Fatos da Semana, que acontece todo domingo na Twitch TV. Bom, dito isso, vou falar sobre o Grande Prêmio da Inglaterra, na qual teve muitos acidentes, teve a primeira vitória de Carlos Sainz, né? E para mim, na minha opinião, foi a melhor corrida deste ano e muito melhor que as corridas do ano passado. Eu acho que foi uma corrida bastante emocionante, né? Com bastantes ultrapassagens. Foi marcado por acidentes também, né? E por erros de estratégias também, né? O Guanyu Zhou, né, piloto chinês, se envolveu logo lá na largada, teve uma batida muito feia envolvendo outros pilotos, né, inclusive com Alexander Albon, George Russell, né, e o Yuki Tsunoda, né, e o ralo salvou a sua vida. O acidente foi muito impressionante. Ele capotou, o carro dele capotou, foi direto para a área de escape e catapultou e foi em direção ao público. Mas graças à proteção que tinha, ninguém se machucou, o carro não atingiu ninguém e ele se salvou graças à célula de sobrevivência que tem um carro de Fórmula 1. A galera que não acompanha o esporte, não entende nada, fala, é um bando de riquinho correndo um atrás do outro para ver quem ganha, não sei o que. Mas a Fórmula 1, ela é um palco experimental de muitas tecnologias, inclusive que acabam indo para o cidadão comum. Então as pessoas não entendem, não querem saber, mas a Fórmula 1 ela tem essa coisa de experimentar novas tecnologias, inclusive do futuro combustível sintético, né? Que eu acho que se ganhasse as ruas no futuro, evitaria que milhões de veículos sejam jogados no lixo como sucata para impor o carro elétrico. Mas isso é outro caso. Então a célula de sobrevivência, o ralo. No começo eu achava o ralo muito feio, né? Aquele trambolho no meio, na frente, né? Eu achava esteticamente feio. Hoje acostumei de ver aquela tranqueira, mas aquilo ali salva muitas vidas. Como salvou, ajudou a salvar a vida do Guanyu Zhou, ajudou a salvar a vida do piloto israelense Roy Nissany na Fórmula 2. Para quem não sabe, a Fórmula 2 ela é uma espécie de série, não é série B, seria o ensino médio da Fórmula 1, alguma coisa assim. É uma categoria abaixo e ela às vezes acompanha boa parte do calendário da Fórmula 1. E teve um acidente impressionante. O cara ele escapou e a roda ia atingir a cabeça do piloto israelense. E o ralo salvou. O ralo não salvou só a vida desses pilotos. Ele já salvou em outras oportunidades a vida, por exemplo, até do Charles Leclerc. Logo no ano de estreia dele. Tá? Quando o ralo impediu que uma roda atingisse a cabeça dele. Então, e o próprio Hamilton, né? E eu vou falar desses dois pilotos que tiveram uma grande participação nessa corrida. O Charles Leclerc ele é um piloto talentosíssimo. Eu acho que ele é piloto. Ele é um piloto que tem chance, assim, ele é piloto para ganhar título. Só que a Ferrari é uma equipe de assim, estratégia da Ferrari é o pior problema da Ferrari estratégia. A estratégia da Ferrari é uma lástima. Por que uma Red Bull da vida consegue certas façanhas? Porque ela tem uma estratégia muito boa. Assim, a Ferrari parece que gosta de prejudicar o Leclerc em várias oportunidades. Quem hoje, um dos maiores, o que impede hoje o Charles Leclerc ser campeão, além do Verstappen, é a própria Ferrari. Eu acredito que eu acredito que o Charles Leclerc para ganhar um título ele tem que sair da Ferrari. Não sei, o Hamilton não vai ficar para sempre. Eu acho que a Mercedes deveria aproveitar e tirar o Leclerc da Ferrari. Eu acho que ele numa Mercedes ele brigaria com o Hamilton sim. Com o Hamilton não, com o Verstappen. O Verstappen que teve uns probleminhas no carro dele. O carro dele estava todo vuduzado, mas ele conseguiu sim terminar a corrida.
tava levando até tava passando sufoco com o Mick Schumacher, que conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1. Pra você ver, o pai dele, no segundo ano, já tinha a primeira vitória e ele tá tendo os primeiros pontos. Pra ver que sobrenome não é tudo, mas conseguiu seus primeiros pontos, é uma coisa positiva. Diga de passagem que a Fórmula 1 ela se torna-se cada vez mais competitiva. Isso é um fato, tá bom? Mas o Verstappen sobreviveu. Ele poderia ter muito bem abandonado, mas conseguiu uns pontinhos ali no final, que são bastante importantes, porque no final cada ponto importa. Pode ter certeza disso. Mas o Hamilton, ele mostrou, ele estava correndo em casa, mas ele mostrou que ele ainda pode brigar por uma vitória, pelo menos isso. Eu sei que às vezes esse lado do Hamilton lacrador não agrada quem não é de esquerda, assim como eu. Eu não gosto desse lado lacrador do Hamilton, do Vettel, enfim. Mas eu não posso ser leviano, tolo e estúpido de desmerecer quem é Lewis Hamilton na Fórmula 1, como pessoa que acompanha há muitos anos a categoria. Assim, ele é um cara que é heptacampeão. Isso não pode ser desprezado, jamais. E só que a Mercedes ao longo da temporada não entregou um carro que faça ele brigar por título. O carro da Mercedes não é que ele é ruim, é um carro horrível. Se fosse horrível, tava tipo no meio do pelotão para baixo. Mas ele consegue ser melhor que das outras equipes ainda. Ele só não é melhor que da Ferrari e da Red Bull. Essa é a diferença. Não é que ele é horrível. Ele só não é melhor que das outras duas equipes. É só isso. Mas ele ainda tenta entregar bons resultados. Só que o carro não. Aliado também, o carro não é tão bom como era nos anos anteriores, que quando era dominante, era uma dominância, era uma hegemonia implacável. Hoje, isso não acontece. Então, o W13 não é melhor que as outras equipes de ponta, mas ainda briga para ser a terceira força. É que antigamente ele era a primeira força. Hoje não é mais, porque a Red Bull e a Ferrari entregaram projetos muito melhores. Projetos esses são até copiados por outras equipes como a Aston Martin, entendeu? Isso tem que ser muito bem frisado, mas ele também tem a questão da idade. Ele tem 37 anos. Qualquer esporte, quando você passa dos 30 e tantos anos, você não é o mesmo, que o desgaste físico ele acontece, tá? Ali o carro exige muita fisioterapia, muito exercício, você tem que ter um condicionamento físico muito bom. Porque as pessoas, só sentar lá, acelerar e frear e tudo mais. Não, meu amigo. Você está sofrendo uma força G, um arrasto aerodinâmico. Você tem a força G quando você vira. É aplicada uma força. Seu pescoço tem que estar sempre protegido. Porque se tiver um acidente, pode até inclusive afetar a tua vértebra. Então você tem que ter um corpo suficientemente em boas condições físicas para você suportar tudo isso. E você não pode estar acima do peso, porque quanto mais você for gordo, mais pesado é o carro. Então você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que praticar exercícios físicos, entre outras coisas. E a idade chega para todo mundo, inclusive vai chegando no Hamilton. O Hamilton ele agora enfrenta concorrência com pilotos que são muito mais jovens que ele, às vezes 10 anos mais novo que ele, 12 anos. Agora tem pilotos ali com 15 anos de diferença da idade dele. Tirando o Alonso, o veterano é ele. Ele e o Alonso são os veteranos. Ainda correm desde os anos 2000. O Vettel também, mas o Vettel é um pouco mais novo. Mas ele também é veterano. Então esses pilotos, e que nem já disse o Mika Hakkinen, do reflexo diminui com o tempo. Veja, você tem que fazer uma curva, você está a mais de 300 km por hora, você tem que fazer uma curva e reduzir.
Então você tem que ter olhar, às vezes desviar de alguma coisa. Assim. Isso é mais de 300 km por hora. Isso conta muito, a visão conta muito. Entendeu? Então essas coisas faz o Hamilton não ser tão possível de fazer essa manutenção da hegemonia que ele aplicou por todos esses anos. Isso é um fato. Mas conseguiu, eu acho que foi lucro. Eu acho que se o Pérez fosse punido, eu acho que vão punir o Pérez, eu acho que ele herda o segundo lugar. Né? Claro, a gente não pode falar do vencedor, né? 150 corridas para ter sua primeira vitória, sua primeira pole e sua primeira vitória. Entendeu? A sua primeira pole e a sua primeira vitória, né? A Ferrari, ela é uma equipe que peca muito, como eu já disse na questão de estratégia, mas ela conseguiu. O Carlos Sainz ele foi lá e meteu o carro dele na frente. Claro que houve aquela bandeira amarela por causa do Ocon, o carro dele quebrou do nada. E bandeira amarela naquelas condições sempre muda estratégia, o cara aproveita para trocar pneu. Leclerc não foi trocar pneu, eu não sei, ou foi porque a equipe não quis, ou ele não quis. E na hora, meu pneu velho, você sabe que não tem jogo. Não tem jogo. Outro piloto que eu acho que eu deveria dar uma menção honrosa nesse vídeo é o Nicolas Latifi. Nicolas Latifi que há pelo menos 2 corridas atrás ele estava sendo especulado de ser demitido da Williams. Ele perder a vaga dele e não correr. Ele conseguiu ir pela primeira vez para o Q3. Para quem não sabe, existe o treino livre e existe 3 sessões classificatórias. Na primeira, os 5 mais lentos são eliminados, eles ficam com as 5 últimas posições. Tem o Q2, que elimina mais 5 pilotos, e os 10 melhores vão para o Q3, na qual podem fazer mais uma terceira chance, mais chances de conseguir melhores resultados. Ele foi pela primeira vez para o Q3, inclusive colocou uma Williams no Q3. Há mais de 10 anos que uma Williams não ia para o Q3. Ele conseguiu. Claro que a Williams hoje é uma carroça, diga-se de passagem. O carro com a atualização era do álbum, o álbum não conseguiu, o álbum ainda sofreu um acidente. Inclusive, eu acho que o acidente do álbum deva ter mais seriedade do que com o acidente com o Guinea John. Por quê? Porque num acidente, não sei se vocês viram um acidente do Mick Schumacher no GP da Arábia Saudita, nos treinos, o que ele faz? Ele tira a mão do volante. Por quê? Porque quando você está com a mão no volante e vem um solavanco, né, do impacto, você pode machucar a mão. Que a barra trava e a força vai contra você. E isso pode machucar os seus punhos, seus dedos, seu pulso, o seu antebraço. E no caso, isso pode ter. Acho que na hora ele não tirou, na hora da pancada, isso pode ter machucado ele. Então ele já. Para ter mais exames e tal, né? Para ver como ele tá. O Genio Zoom, ele tava de pé. Foi lá, conversou com o pessoal, ileso. Tá? Tem corrida semana que vem, tá na Áustria. No próximo domingo, eu não sei o que vai acontecer. Se acho que o Genis 1 ele tem condições de correr de novo. Agora, se o álbum se machucou mais sério, eu acho melhor deixar ele de molho, colocar um piloto substituto no lugar dele para a corrida da Áustria. Porque se ele se machucou muito, é melhor deixar ele de molho, ele voltar lá no Grande Prêmio da França, beleza, estabelecido. Eu acho uma questão mais sábia para poupar ele, né? Mas o Latifi não conseguiu um pontinho, agora é o único a não pontuar, mas pelo menos ele mostra que ele ainda pode. Tô vivo, me escorraça daqui não. Enfim, galera, é só isso. Assim, foi uma corrida boa. Foi uma corrida final, foi muito bom. Assim, apareceu Pérez, o Hamilton, o Leclerc e o próprio Sainz
brigando, né? O Hamilton chegou num ponto que ele ia de quarto para segundo, depois o Leclerc passava, depois o Leclerc foi ultrapassado, porque não tinha mais pneu. Foi uma corrida interessantíssima. Às vezes eu mesmo gosto de Fórmula 1, mas às vezes tem corridas muito monótonas, né? Corrida que, porra, você não quer ver. Agora, foi uma corrida que fez você ficar vidrado. Outra coisa, antes de finalizar, eu vi no Twitter que há uma tentativa de cancelamento contra o Sérgio Maurício. Inclusive que ele chamou um acidente do Guanyu Zhou de incrível. Ele não falou incrível, as pessoas têm que ver, né, o que é definição do dicionário de incrível. Incrível não é porque foi uma coisa boa, porque foi uma coisa impressionante, uma coisa assim notável. Foi uma coisa assim que chama atenção, mas não quer dizer que foi uma coisa incrível no sentido positivo. Talvez porque a gente é a nação mais burra desse planeta Terra, país de analfabetos, e também porque é uma tentativa muito canalha dessas pessoas de cancelar o Sérgio Maurício, porque ele não está puxando o saco do Hamilton e está puxando o saco agora do Verstappen. Ele passou o ano passado todo falando bem do Hamilton, chamando de, inclusive o apelido patrão que essa galera usa, veio do Sérgio Maurício. Agora que o Hamilton não está brigando por título, não está dominando porra nenhuma, e agora quem tá dominando é o Verstappen. Verstappen só não tirou a vitória do Sainz porque o carro dele tá todo fodido. Mesmo assim, ainda terminou nos zonas de pontuação. Mas hoje quem domina a Fórmula 1 é. E toda dominância ela é ruim. Assim, eu falo por mim. Todo domínio, toda hegemonia, no fundo é ruim para o esporte. Mas é um fato que hoje está na mão do Verstappen. Entendeu? Tá na mão do Verstappen. A corrida provavelmente do próximo dia você vai cair na mão dele de novo com facilidade. Mas o carro dele tava todo ferrado. Mas enfim. Mas a galera fica cancelando o cara por despeito, por inveja. Tentaram pela fala do Piquet, tentar associar o Verstappen, inclusive pessoas ou chamando de racista, de nazista, entendeu? Tipo, tem nada a ver, cara. Piquet tem umas falas assim lamentáveis. Assim, às vezes o Piquet fala muita coisa que, sem pensar, ele não tem filtro de cérebro pela língua. É um fato. E as pessoas ainda desmerecendo os feitos do Piquet. Piquet teve muitos feitos sim na Fórmula 1. Eles não podem desprezar isso também. Agora, cara, ele é responsável por ele. Agora fica tentando associar, queimar o Verstappen e aquele Piquet. Queimar a filha do cara. Mas a Red Bull que não sei o que tinha que se posicionar, mas se posicionou contra o o Vips. E outra, o Nelson Piquet não é mais piloto. Por que a equipe tem que se meter? Entendeu? O Piquet não tem relação nenhuma com a Red Bull. Quem teve relação foi desligado. Agora o Piquet já tem a vida dele e tal. Vão tentar ferrar ele de alguma forma? Vão tentar. Mas ó, tem a vida dele. Eu não sei porque eles querem queimar, sabe? Porque são fãs. Às vezes esse povo às vezes fanbase é assim mesmo, é muito chato. Entendeu? Fazer o que? Galera, eu sei que ficou ruim, desculpa, mas fazer o que? Galera, o vídeo é esse. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou!